Oi, meu nome é Camila e hoje eu vim trazer para vocês a resenha dos livros da série Amores Improváveis. Então, hoje eu vim trazer para vocês a história de uma série de livros da autora Ellie Kennedy, chamada Amores Improváveis. A série é composta por 4 livros e também tem uma série spin-off que também tem 4 livros, mas aí vai ficar para outro vídeo. Hoje eu vou falar sobre os 4 livros principais, que é O Acordo, O Erro, O Jogo e A Conquista. Para começo de conversa, o gênero é romance, né? Só que é um romance para adulto. Na própria contracapa dele tá escrito que é conteúdo adulto. Então a classificação indicativa é para maiores de 18 anos. Por quê? Porque é romance hot, né? Com muitas cenas sensuais, tem bastante cena de sexo, bastante descrição. Também tem bastante palavrão, tem algumas cenas de violência. A série em si, e também o spin-off, vai trazer a história de um time de hóquei de gelo da Universidade de Briar, não sei se é assim que fala. Cada livro vai contar a história de um jogador dessa série, desse time de hóquei. Os 4 livros, eu gosto sempre de enfatizar para todo mundo que eu vou indicar, vai muito além do romance e daquelas cenas sensuais, enfim. Todos os 4 livros, a autora sempre traz assuntos muito importantes, muito polêmicos. Então, os 4 livros vão ser além de romance, mas também a marca registrada dela é que todos os livros têm muita comédia, tem muito humor. Então, todos os livros, quando eu li, tinha assim, cenas hilárias que eu morria de dar risada. Então, é uma leitura bem leve e bem fluida e bem, assim, é pra você sentar e você consegue ler tranquilamente em um dia só. Então, o primeiro livro, O Acordo, vai trazer a história da Hannah e do Garrett. O Garrett, ele é capitão do time de hóquei e a Hannah, ela é estudante de música. Tanto esse livro quanto os outros livros é narrado intercalando entre o protagonista masculino e a protagonista feminina. A gente tem a visão dos dois na história. O Garrett, ele é capitão do time de hóquei. E assim, ele é famoso na universidade inteira por ser muito bonito, ficar com muitas meninas. E também por ser o capitão, né? E é um time, assim, que vai muito bem nos campeonatos, os jogos passam na televisão. Então é muito famoso, é como se fosse um futebol americano, né? É muito assim, é muito valorizado os jogos de hóquei de gelo. Mas ele tem um problema, porque ele não tá indo bem em uma matéria da universidade. Se você não tiver com as notas da faculdade boa, você não vai poder jogar. Então ele tá muito preocupado porque ele tá indo muito mal na matéria de ética da faculdade dele. Tanto é que teve uma prova e ele tirou 0. Ele tá lá na sala de aula, puto da vida porque ele tirou 0, mas ele não é o único. Muitas pessoas da sala tirou 0 por causa do professor, que é um pouco difícil de lidar, enfim. Só que ele vê que uma menina da sala, ele assim, vê de relance a prova dela, na mão dela, é escrito 10. E ele fica assim, chocado que ela conseguiu ser a única da turma a tirar 10. E ele vai tentar falar com ela. Ele não tinha falado com ela ainda. E é aí que a gente vai conhecer a Hannah. Ela é muito inteligente, então ela não vai muito em festas das fraternidades, que é uma coisa que a gente vai ver muito nessa série, essa coisa de festas, fraternidade, dormitório. Ela não frequenta muito, porque ela é mais, assim, estudiosa e ela tem um sonho de ser cantora, né? Ela canta muito bem, ela compõe músicas, toca bastante instrumento. E então ela não tá, assim, ela não é muito popular, digamos assim. E aí, quando ele vai falar com ela, ela fica assim, tipo, o que esse cara quer comigo? Ele é muito famosinho e tal. Aí ele fala, só que o jeito que ele vai falar com ela é um pouco arrogante. Ele fala assim, você pode me ajudar? Eu te ajudo a ganhar 10, né? E bem nessa matéria. Posso te ajudar com o que for, enfim. Só que ela não topa, porque ela não conhece ele e ele tem uma fama de ser muito garanhão, enfim. E ela não tem interesse por ele. Por quê? Porque a Hannah, na verdade, a gente vai descobrir depois, ela é apaixonada por um jogador do time de futebol americano da universidade. Só que ele não sabe que ela existe, então nunca deu bola pra ela. Aí, enfim, vai passando a história
E aí o Garrett descobre que ela tem essa quedinha por esse cara. E ele é conhecido dele. Eles não são amigos muito próximos, mas assim, são colegas. Aí ele usa isso como artifício. Ele fala, olha, você me ajuda a ir bem na matéria e eu te apresento, né, esse cara que você gosta, que agora eu não vou lembrar o nome. Me desculpa que eu li muito tempo esses livros. Mas ele fala, eu te apresento, se você me ajudar e tal. Aí ela é conquistada por isso. Só que como é a forma que ele quer ajudar ela? Ele fala pra ela que se ela fingir que tá saindo com ele, ela vai começar a ser vista por esse garoto. Ele não vai ensinar ela a dar em cima nem nada. Ele vai simplesmente dar a bola pra ela, fingir que tá saindo com ela, e aí vai tornar ela popular, vai fazer com que as pessoas falem dela, e só pelo fato dela ficar com ele, o outro cara vai começar a olhar pra ela. É uma coisa meio machista, enfim. E ele é bem arrogante no que ele fala, só que ele tem noção. O personagem do Garrett, ele é ele é bem humano, apesar de ele ter algumas atitudes meio babacas de sugerir isso, mas a Hannah, ela, no primeiro momento, ela vai achar, não, isso é meio babaca. Mas depois ela vai perceber que se ela sair com ele mesmo, ela vai ter, assim, uma visibilidade muito grande mesmo. Aí ela acaba topando. E acontece que eles vão começando a fingir e tal, vão saindo, todo mundo pensa, nossa, ele começou a namorar, enfim. E aí é claro que não vai ficar assim, né? Eles vão começar a gostar um do outro. E aí que vai começar o romance de fato. Assim, é um livro que tem muito clichê? Sim, todos os livros dessa série têm muitas cenas de clichê. Só que não é só isso. A Hannah, ela tem um segredo muito complicado e muito pesado, que ela vai contar depois, né, conforme o relacionamento dela, ela vai criando um relacionamento com o Garrett, que de primeira, assim, uma primeira impressão é de amizade, eles se tornam amigos antes de eles começarem a se apaixonar um pelo outro. E ela conta isso que aconteceu na vida dela, e ela tem uma visão de que ela está quebrada por causa disso, que ela precisa se consertar. E aí, quando ela vai começando a ter confiança com o Garrett, vai começando a gostar dele, né, não só como amiga, ela vai pedir ajuda dele pra ele tentar consertar ela. E eu não vou falar o que é o segredo dela, porque é um grande spoiler, mas é uma coisa muito pesada, é um assunto muito importante, e que a autora, aqui no livro, deixou de uma forma leve, de uma forma mais assim, ao mesmo tempo que o assunto é muito pesado, ela traz uma coisa que é muito da realidade. Que às vezes a gente não vai ter justiça de alguma coisa que aconteceu na nossa vida, a gente não vai ter justiça, às vezes as coisas não vão dar certo. E também o que acontece com muitas mulheres, né? O que acontece com ela já aconteceu com muitas mulheres. E na vida real nem sempre a gente tem justiça, a gente tem o certo sendo feito, né? Então ela coloca isso de uma forma bem natural, apesar de ser uma coisa ruim, é a realidade. Então ela consegue trazer desse livro. Mas ao mesmo tempo, que nem eu falei, é um livro muito engraçado. Tem cenas assim muito legais. A amizade deles antes do romance é uma amizade assim que a gente consegue se divertir bastante. Passando pro segundo livro, O Erro. No Erro, a gente vai ter a história do Logan e da Grace. O Logan, o que acontece? Ele é o melhor amigo do Garrett, que é o personagem do primeiro livro. Tá ali no time de hockey também, né? E eles moram na mesma república, né? Que moram 4 integrantes do time. O Garrett, o Logan, o Dean e o Tucker, que são os 4 personagens aí que vão ter os 4 livros, né? São os 4 do mesmo time e eles moram na mesma república. O que acontece? O Logan, ele é muito amigo do Garrett, né? Tipo, melhor amigo. E depois dos acontecimentos do primeiro livro, o Garrett e a Hannah viram namorados, né? Eles ficam juntos, enfim. Só que o Logan, na época que a Hannah e o Garrett eram só amigos, ele foi meio que se apaixonando pela Hannah. Ele foi construindo um sentimento, uma coisa assim. E ele sabia, não, ela é namorada do meu amigo, não sei o quê. Só que ele não conseguiu impedir isso, né? Ele foi criando um sentimento e tal. O Garrett e a Hannah não sabem até então, porque eles suspeitam, mas eles não sabem de fato que ele gosta dela. Mas porque ele tenta esconder. Aí o que acontece? No começo desse livro, por causa de toda essa situação dele gostar da namorada do melhor amigo,
a gente vê cenas assim que ele tá totalmente transtornado. Por quê? Porque eles começam a namorar e a Hannah começa a se fazer muito presente ali na República e ele fica muito desconfortável, porque ele começa a ser a vela, né? E aí ele fica presenciando os dois saírem juntos, os dois todos românticos, aquela coisa de começo de namoro, dando beijo. Aí ele escuta também de noite os dois fazendo, né, tendo ali as intimidades deles. E aí ele fica muito assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa pra poder esquecer ela, porque ela é a namorada do meu melhor amigo, não tenho chance com ela. E aí o que acontece? Ele começa a querer ficar com um monte de meninas. Ele sai, ele vai em todas as festas possíveis, ele enche a cara, ele pega qualquer menina que aparecer na frente dele e ele tá tipo assim, não, eu tenho que esquecer a Hannah de qualquer jeito. Aí, numa dessas andanças dele, né, um dia lá que ele tá na casa dele e o Garrett e a Hannah estão lá no quarto e ele tá ouvindo ali, ele fala, meu Deus, eu preciso sair. Aí ele fica sabendo que no dormitório de um colega dele vai ter uma festa e ele vai até o dormitório. Só que acontece, ele acaba batendo na porta errada, no dormitório errado. E aí que a gente vai conhecer a Grace, que é a protagonista feminina desse livro. A Grace, ela é uma pessoa que ela mesma sente que ela não viveu muito a juventude dela. Na época da escola, do ensino médio, ela não era de sair, não era de ir em festas, não era de ficar com muitos meninos. Ela sempre foi mais recatada, mais quietinha na dela. E aí, como ela tá no primeiro ano da faculdade, ela fala, não, eu quero mudar isso, eu quero fazer mais amigos, eu quero poder ficar com mais meninos, ir em festas, conhecer pessoas. Logan, sem querer, bate na porta do dormitório dela. E aí ele fica, ah, não, foi por engano e tal. Só que acontece ali uma situação que ele fica sem conseguir se comunicar com outras pessoas, pra ele poder ver onde é a festa, enfim. Aí ele começa a conversar ali com a Grace, né? Eles entram, ela fala, ah, a gente tava vendo um filme. Acontece ali tipo assim, uma amizade à primeira vista. E ela fala, ah, quer ficar vendo o filme comigo e tal. E eles começam a ver o filme lá no dormitório dela. Só que acontece alguma coisa, ele meio que dá em cima dela, porque ela é bonita. E ela, essa coisa de, ah, eu quero viver e tal, decide ficar com ele. Só que vai acontecer ali uma situação que vai ser o grande erro, que é do título do livro, que ele vai cometer com ela, por causa dessa situação dele gostar da Hannah. Ele vai cometer esse erro com ela ali naquele momento, que vai deixar a Grace muito puta da vida. E aí ele vai passar o resto do livro tentando se redimir com ela por causa disso que aconteceu. Então vai ter situações assim que ele vai inventar declarações de amor pra tentar ficar com ela de novo, pra ela perdoar ele. Então ele vai passar o livro inteiro tentando fazer isso. É bem divertido também. Assim como o primeiro e o terceiro livro, na verdade, dessa série são os meus favoritos. Eu gosto bastante da história da Grace e do Logan, mas ele não é um dos meus favoritos. Mas, assim, os 4 livros são muito bons. Tem seus defeitos? Tem. E eu amo os 4 livros, mas é claro que vai ter um que eu vou amar mais, que é o primeiro e o terceiro. Mas é muito divertido, tem cenas muito legais. É legal ver o desenvolvimento da Grace. O Logan vai ajudar ela bastante. E o Logan também tem um problema familiar que é muito legal de ver. Como eu falei, os livros dessa autora, eles são clichês, tem uma coisa muito besta do romance e tal, das cenas sensuais, mas todos eles trazem assuntos sérios e, assim, que são da vida do personagem, então todos têm um aprofundamento necessário, nunca é superficial. Então é legal ver esse trauma que o Logan tem com a família dele ao longo do livro, que a Grace também vai ajudar muito ele. No terceiro livro, o jogo, a gente vai ver a história do Jim e da Ellie. Não sei se é Dan ou se é Jim, eu falo Jim. O Jim, assim, dos 4 jogadores ali principais que a gente vê na República e vê nos livros, ele é o mais doido, assim. Ele pega quem ele quiser, quem assim, aparecer e tiver interesse por ele tá pegando. Ele é, assim, muito conhecido na faculdade porque, além dele ser muito pegador e ser muito, assim, doido, ele faz o que der na telha dele. Ele também é rico, né? O sobrenome dele é de muito peso. A família dele é muito conhecida. Então ele tem muito dinheiro. Então ele usa desse estereótipo dele de universitário riquinho, loiro, com os olhos claros. E ele consegue pegar muitas meninas. E assim como todos os jogadores de hóquei já serem considerados lindos, assim,
e todas as meninas comentarem, né, sobre eles, por serem grandes, musculosos, altos, ele é considerado um dos mais bonitos. E aí ele usa, né, desses artifícios pra ficar com muitas meninas. A Ellie, a protagonista feminina, ela é a melhor amiga da Hannah, que a gente vê no primeiro livro ali, que é a namorada que se torna a namorada do Garrett, né? E a Ellie, diferente do Jim, apesar dela ter uma personalidade bem assim, solta, alegre, bem doidinha, desde o primeiro livro, que a gente vê, né, falando bastante sobre ela por ser melhor amiga da protagonista, a gente vê que ela namora há muitos anos com o cara. E esse carinha, assim, ele é um namoro meio xoxo, assim, o cara que não fede nem cheira, mas assim, ela gosta dele, ele ali tá cômodo, então ela vai namorando com ele. Só que tem uma coisa que acontece que eles são muito vai e volta, assim, sabe? Toda hora eles estão terminando, toda hora eles estão voltando, eles brigam muito. Por quê? A Ellie, ela tem um sonho de ser atriz. Ela cursa ali artes cênicas, se eu não me engano, teatro, alguma coisa assim. E ela quer ser atriz. O namorado dela não quer, ele quer terminar a faculdade, voltar para a cidade dele, que é uma cidade pequena, e trabalhar ali na empresa da família dele. Então eles têm muito embate por causa disso. E aí eles acabam brigando muito. E aí no começo desse livro, ela tem um insight ali e ela termina de vez com ele, porque ela pensa, que futuro que eu vou ter com ele, né? Então, melhor terminar de uma vez. E aí ela fala pra amiga dela, Hannah, né? Ela fala assim, olha, eu terminei com ele e eu não quero ficar o final de semana sozinha, porque se eu ficar e ele vir pedir pra voltar, eu tenho medo de acabar voltando, de acabar cedendo, enfim. Então eu não quero ficar esses dias sozinha. E a Hannah e o Garrett e a Grace e o Logan, né, vão fazer uma viagem ali em casal e vão ficar o final de semana inteiro fora. E aí a Hannah fala pra ela, olha, a gente vai ficar fora, na República vai ficar o Tucker e o Jim. A gente conversa com eles, se você quiser passar lá no final de semana, porque vai ser mais difícil do ex-namorado dela encontrar ela. E aí ela consegue ficar um final de semana tranquilo, sem pensar nisso, se distrai. E aí quando voltar às aulas normal, né, no dia de semana, ela vê o que acontece. Aí ela topa. E a Hannah pede pro Garrett falar, né, olha, não enche o saco dela, principalmente o Jim, né, não dá em cima dela, porque ela acabou de terminar. E aí tem aquela coisa dela ser melhor amiga da Hannah, então tem todo aquele ciclo de amizade que eles têm medo de acontecer alguma coisa e acabar ficando, tipo, um clima meio assim. Então eles não querem estragar um relacionamento ali de amizade que funciona bem, né? Então ele fala pro Jim, ó, não enche o saco dela, ela vai ficar aqui, deixa ela quieta na dela. Aí ela vai, né, ela vai passar o final de semana. Quando ela chega, ela já encontra o Jim ficando com uma menina. Enfim, nada fora do normal, né, pro Jim. E aí ela vai embora depois dessa garota. E eles vão conversando durante a noite e tal. E aí eles decidem começar a beber. Então eles vão beber e tal. Aí surge a ideia de abrir uma garrafa de tequila. Aí eles vão, né, bebe ali, bebe praticamente a garrafa inteira. E a Ellie fica muito assim, doidinha, fica muito bêbada e muito solta. E ela dá em cima do Jim. E o Jim, ele tava se controlando, né, até então, porque o Garrett tinha pedido pra ele, né, por ser melhor amiga da Hannah e tal, então ele tava se controlando, ele não tava dando em cima dela, não muito, pelo menos. Aí ele dá em cima dele, então ali, né, chega um momento que ele não consegue mais se controlar, eles acabam dormindo, né, dormindo junto, passando a noite juntos. Só que no dia seguinte, a gente vai descobrir como foi a noite deles, mostrando os flashbacks, né, dos dois. No dia seguinte, a Ellie acorda muito arrependida, porque apesar dela ser uma pessoa muito assim, pra frente, muito solta, uma personalidade muito assim, maluquinha mesmo, ela tem muita vergonha, porque ela fica pensando, nossa, o que vão dizer se descobrirem que um dia depois, ou no mesmo dia, se eu não me engano, que eu terminei com meu namorado, eu passei a noite com o cara mais falado da faculdade, o mais galinha de todos. Nossa, isso vai manchar minha imagem, é aquela coisa, né? Um homem pode pegar quem ele quiser, quantos quiser, que pra ele não fica feio, mas a mulher, se pegar, se sair com alguém casualmente, fica feio e é taxado ali, né? Com vários adjetivos. O Jim não, ele fica assim, encantado. Por quê?
ela ali nos momentos a dois é diferente, ela teve ideias assim, diferentes e tal, e ele ficou, nossa, eu nunca fiquei com nenhuma menina assim, que fosse tão solta, né, tão aberta, né, a fazer coisas diferentes na cama. Então ele fica doido com ela, ele quer ter uma reprise, né, do que eles tiveram, que é um bis. Só que ela não quer, então ela dá um fora nele. E ela pede, né, pra aquilo ficar entre os dois, não contar pra ninguém. Só que ele vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo. E aí ela cede e eles resolvem, né, começar a ficar juntos, mas escondidos. E isso vai trazer muitas cenas hilárias. Tem uma cena que, quando vocês forem ler, vocês lembram de mim. Voltem aqui e comentem. É uma cena, é a mais hilária, assim, na minha opinião, do livro, que é uma cena do banheiro, né? Por causa deles estarem ali ficando escondidos, ali eles vão estar na banheira. E vai ter uma situação lá muito engraçada, que eu morri de dar risada. A gente também vai ter assuntos sérios também, né? O Jim vai passar por uma coisa nesse livro que é uma coisa que vai afetar não só ele, mas como todo o time de rock ali, todo o pessoal da faculdade. Vai ser uma coisa muito triste que vamos falar. E isso vai causar um certo conflito entre ele e a Ellie. E também vai causar um amadurecimento, assim, na marra dele. Então a gente vai ver o personagem crescendo por causa disso e por causa de outras situações. Então ele vai ter uma mudança muito grande. E ele, ao contrário do Garrett e do Logan, dos dois primeiros livros, ele não tem o sonho de se tornar um jogador de hóquei profissional. E a gente vai ver a evolução dele, assim, de não seguir o que a família dele, na teoria, segue, né? Que acho que, se eu não me engano, eles são todos do ramo de direito, todos advogados. Ele não quer, e ele também não quer jogar profissionalmente. Então a gente vai descobrindo, vai ter uma situação também que vai fazer com que ele repense muitas coisas da vida dele. Então é muito legal ver o final dele, né? Como que ele conseguiu unir o amor dele pelo rock, mas ao mesmo tempo ele não vai seguir carreira profissional nisso. E a Ellie também é muito legal de ver, porque apesar de, como eu falei, ela ser uma personagem, assim, uma mente aberta, né? Uma mulher forte, ela é muito fechada e muito tímida nessa parte sexual. Porque ela tem os desejos dela, as fantasias dela, mas ela tem muita vergonha do que os outros vão pensar, do que aqueles estigmas que a própria sociedade impõe acima da mulher. E o Jim vai ensinar muito pra ela, ele vai ajudar ela, né, a ter essa visão de, poxa, por que você não pode fazer o que você quer? Por que você não pode ter prazer? Você pode sim, dane-se o que as pessoas vão pensar, isso não tem nada a ver. Ele vai ajudar ela a não se preocupar com isso, né, dentro do relacionamento deles. E ela vai se descobrir, vai se soltar, vai se tornar uma pessoa muito mais leve. E assim como os outros livros da Ellie, né, que são tratados assuntos mais sérios, o humor é muito bom, as cenas de romance é muito boa, e assim, é um dos livros mais engraçados e é um dos meus preferidos. O quarto e último livro da série, né, original, a gente vai ter a história do Tucker e da Sabrina. O nome do livro é A Conquista. E esse, eu acho que é um dos livros mais sérios de toda a série. Por causa do que vai acontecer, né? O que vai ser o grande conflito desse livro. O Tucker, ele é um dos jogadores de rock ali do time e também dos 4 principais, né? Que é o mais sério. Ele sempre quis um romance de verdade, ele sempre teve um sonho de casar, de ter uma família, de ter um negócio próprio. Ele nunca foi mulherengo, muito de festas, então ele sempre foi mais romântico, né? E ele é um cara mais sério, ele é uma pessoa que os amigos procuram pra pedir conselhos, então ele é mais maduro também, né, por ter esse jeito dele. E a protagonista feminina desse livro, a gente é apresentada a ela há alguns... Desde o primeiro livro, na verdade, ela é citada, mas no terceiro livro, que vai contar a história do Jim e da Ellie, a gente já vai ver ela, por quê? Porque ela tem um grande embate com o Jim, né? Eles têm disciplinas em conjunto e ela tem um sonho de cursar a Universidade de Harvard, fazer o curso de Direito, né? E ela fica com raiva porque ela descobre que o Jim, numa situação lá, ele dormiu com uma monitora e ele conseguiu uma nota maior por causa disso. E ela fica puta da vida porque ela se esforça.
E aí depois a gente descobre também, lendo o livro do Jim, que não foi bem assim e tal. E nesse livro também ele tem uma chance de melhorar, né, o relacionamento dele com a Sabrina. Mas ela, né, ela já tem esse embate e ela é uma personagem muito forte. Esse livro eu não gostei tanto quanto dos outros livros, né? Mas às vezes por causa dela também, por ela ser um pouco chatinha às vezes. E o Tucker também tem seus defeitos, apesar dele ser, tipo assim, pior em termos de relacionamento do que os outros. Ele tem seus defeitos, mas ela, eu acho ela um pouco chatinha. Só que ela tem uma coisa muito boa, porque ela é muito forte. Ela é uma personagem que ela sabe o que ela quer. Ela luta pelo que ela quer. Ela se esforça muito. Então, ela não tem, assim, ela foi abandonada pelos pais. Ela mora numa situação ali com a avó e com um padrasto que ela não curte, né? Tem situações, assim, muito pesadas que ela passa. E ela se desdobra, assim, nos empregos pra conseguir dinheiro. É uma pessoa muito dedicada. Então ela tem uma rotina no dia dela que não sobra tempo pra nada. Ela tem o horário certo que ela vai dormir, cronometrado, o horário do trabalho, o horário que ela vai levar pra estudar. E não sobra, não tem tempo pra ela arrumar um romance com uma pessoa. Então o que acontece? Ela tem casos, assim, é bem casual, né? De encontrar, ficar com alguém e pronto. Não tem tempo, não tem espaço pra ter um relacionamento com uma pessoa. E aí ela vai conhecer o Tucker e vai sair com ele uma noite. Só que acontece, o grande conflito desse livro vai surgir dessa noite, né? Porque eles estão ali, né, no bem bom, só que eles vão se descuidar. E esse descuido deles vai gerar uma coisa que eu não vou falar, porque eu até li aqui na contracapa e na sinopse pra ver se é citado, mas não é. Então eu não vou falar, que eu acho que vai sair como spoiler. Mas esse descuido deles vai gerar o grande conflito desse livro, né? E por isso que esse livro é um dos mais sérios, por causa desse descuido. E aí, por causa disso também, a gente vai ver o desenvolvimento deles no relacionamento. A Sabrina, ela não quer ter um relacionamento. O Tucker, ele se vê apaixonado por ela. E por causa dessa situação, a vida dos dois vai mudar completamente. Claro, a vida dela vai mudar bem mais do que a vida dele, por causa disso. O legal de ver é que ela é muito direta. E ela também pensa muito rápido, ela resolve os problemas dela muito rápido. Pelo fato dela já ter tido muita coisa na vida dela, né? Então, assim, surgiu isso enquanto o Tucker ainda tá pensando no que ele vai fazer da vida dele, o que ele vai ter que fazer, as decisões que ele vai ter que tomar, ela já se decidiu e ela já tá agindo. Então ela é uma pessoa muito, assim, forte, ela é muito forte. E apesar do Tucker já ser uma pessoa bem madura e ela também, esse fato vai fazer com que eles mudem muito, né? E ela, apesar disso ter acontecido, ela não vai desistir do sonho dela, ela vai continuar se esforçando, então é legal. Tem muitas cenas, assim, que ela tá lá tendo que se dedicar a esse grande conflito e ela também tá tendo que se dedicar aos estudos. E é legal ver como que ela consegue, assim, né, dosar os dois e conseguir, né, fazer os dois de uma forma que funcione, que realmente, assim, dê certo. Então é muito legal ver, né, esse crescimento dos dois entre eles e também pessoalmente. Então é isso. Eu amo os 4 livros. A Ellie Kennedy é a minha autora de New Adult, principalmente de New Adult com romance sensual favorita. Ela escreve muito bem. São livros que você senta e você consegue ler em um dia. E são histórias que ficam na sua cabeça, sabe? E que você queria se encontrar os personagens e ver. E eu acho que, assim, tem tudo pra ganhar uma adaptação. Meu sonho seria ver uma adaptação desses livros na Netflix, assim, uma série de jogadores de hóquei. Seria sensacional. Se vocês gostaram e vocês quiserem continuar me seguindo aqui pra acompanhar mais resenhas, mais dicas, é só vocês se inscreverem. Se vocês gostaram de mim, curta. Se vocês tiverem alguma indicação, ou se vocês já leram esse livro, comenta aqui, fala o que vocês acharam, quais são os personagens favoritos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!